Fala pessoal, bom dia. Números capítulo 16 hoje é o seguinte, é um capítulo tenso, entre aspas, terrível, porque é um juízo de Deus vindo sobre quase 15 mil pessoas nessa situação aqui de rebelião, de murmuração. E basicamente esse capítulo 16, ele vai encerrar, entre aspas também, um ciclo de murmuração. Então Deus, ele vai meio que pôr um ponto final, ele vai focar nisso no capítulo 17. Mas aqui no 16, diante desse juízo, tá, que ele vai aplicar na vida de muitas pessoas por conta realmente disso. De novo, mais uma rebelião. Olha só a epígrafe. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. E realmente é um texto bem conhecido, se você já leu aí Números no caso. E realmente é um feito que a gente vai lendo assim, a gente vai imaginando aquela situação e é terrível mesmo, essa é a palavra, terrível. É o juízo de Deus, onde basicamente assim, a misericórdia dele agora cessou, o limite da paciência acabou, e então realmente é isso, por conta de uma rebelião. E a gente sabe que o salário do pecado é isso aqui, é a destruição total do ser humano. Então, quando essas pessoas reclamavam, murmuravam e se rebelaram contra os escolhidos do Senhor, é basicamente assim, ó, eu estou totalmente contrário ao que Deus está falando, ao que essa palavra aqui diz, e esse é o juízo, literalmente o juízo. Nós sabemos que Deus é amor, sim, Ele é justiça, sim, mas Ele também é juízo, tá? E esse aqui é um alerta para mim e para você. A gente escuta tantas vezes pregações, mensagens, palavras que nos animam, que realmente traz algum consolo no nosso coração, e isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas a gente não pode se esquecer que Deus é um Deus de justiça e um Deus de juízo também, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então a gente precisa entender isso. Caio, mas nós somos filhos de Deus, eu creio no meu Senhor Jesus de todo o meu coração. Então, nesse ponto, eu e você, nós precisamos ficar tranquilos, porque estamos salvos no Senhor. Mas toma muito cuidado, porque Jesus ele fala, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, realmente, eu e você temos que vigiar todos os dias. Devemos meditar nessa palavra aqui, para realmente vigiar e não cair, não tropeçar. O nosso adversário, ele busca o tempo todo para a gente cair. Esse é o objetivo dele. Eu já conversei com vocês várias vezes aqui. O diabo ele vai criando situações no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, para você tropeçar, para você cair, para você blasfemar, para você realmente, assim, o objetivo dele é te destruir. Então você precisa entender isso, tá? Mesmo que o nome do diabo não esteja presente aqui nesse capítulo, a gente sabe que todo pecado que há no coração, ele aproveita essas brechas e vai jogando as tentações dele para ver se o povo realmente cai. E é o que acontecia aqui. Murmuração, reclamação e rebelião é algo que o próprio Satanás ele quer criar ali para destruir o povo de Deus. Então eu e você temos essa missão também, tá? De absorver a palavra do Senhor, para guardar ela no coração, para não pecar contra ele, assim como o salmista fala, e isso é fundamental para a gente viver os nossos dias aqui, tá bom? Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você é filho de Deus, o busque todos os dias, e você realmente vai valorizar essa palavra, e você vai nunca colocar esses sentimentos ruins, malignos no seu coração. Você vai simplesmente deixar de lado, como a gente vai até fazer uma referência com Efésios capítulo 4, tá bom? Então vou falar aqui sobre o texto rapidinho para você entender. Basicamente, Corá, Datã e Abirão são aqueles que vão gerar uma rebelião. Eles vão trazer mais 250 homens. Olha só, ali no versículo 2 fala isso, que eles levantaram 250 homens dos filhos de Israel, e o detalhe, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Então eles trouxeram junto com eles esses 250 homens. Basicamente é o que a gente conversou nos vídeos anteriores aí, né? Que o pecado, a questão da murmuração, do negativismo e tudo isso, ele contamina. E essas pessoas foram contaminadas sobre isso, e realmente, né, eles foram junto, basicamente foram junto. E você se lembra de alguém que trouxe junto lá do céu anjos, né, que caíram junto com ele por conta dessa rebelião. Então basicamente é uma repetição de situações aqui, né? Olha só como que o pecado ele trabalha. E qual a nossa missão? Fugir de tudo isso. Realmente falar assim, não, eu quero valorizar a palavra do meu Deus, eu não quero me contaminar com isso, eu quero buscar ao Senhor de todo o meu coração, eu não quero me rebelar contra Ele, mas pelo contrário, eu quero viver essa palavra, eu quero estar com Ele todos os dias, eu quero amá-lo, adorá-lo, servi-lo por quem Ele é, não quero ser maior que o meu Deus, eu quero ser filho dele. Então é isso que a gente precisa valorizar e entender, tá bom? Continuando aqui, o que acontece? Eles começam a falar com Moisés e Arão
que basicamente é assim, ó, todo mundo aqui é santo, por que vocês querem se elevar sobre a gente? Não, todo mundo é santo, aquela história toda, então tá todo mundo no mesmo... Não, não é. A gente sabe que Deus, ele estabelece líderes espirituais para trabalhar com o seu povo. Ele levanta quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. No caso aqui, ele levantou Moisés e Arão para o sacerdócio. Então, ele separou a tribo de Levi para realmente servir ao tabernáculo. Mas esses homens aqui quiseram causar mesmo essa rebelião. E esses 250 outros homens foram tudo junto. Então, olha só que tenso. Moisés, ele fica, no primeiro momento, ele joga essa situação para Deus e vai ter uma situação que eles vão falar assim, ó, amanhã a gente vai ver então quem que é realmente santo e quem que foi escolhido por Deus. Tragam aí os seus incensários e vocês coloquem fogo e aí você vai ver o que vai acontecer. Depois, mais para frente, ele vai falar com Datã e Abirão, eles não querem falar com Moisés, eles nem sobem, ele fala assim, ó, você nos trouxe aqui pra gente perecer nesse deserto, você nos enganou. Moisés fica irado, olha só, versículo 15, então Moisés irou-se muito. Lá atrás nós vimos que Moisés era manso, né, tranquilo, a gente conversou sobre isso, né, era um homem muito manso, mas agora ele se irou-se muito. E por que eu estou falando isso com você? Porque essa ira é uma ira sem pecado. Olha só o que Efésios, capítulo 4, versículo 26 fala. Deixa eu abrir aqui, ó, Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então a gente sabe que todo sentimento maligno que brota do nosso coração, porque o pecado ainda está aqui, mas aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Eu e você somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo no nosso coração, se assim você crê. Então ele nos limpa, nos purifica. E quando a gente fica irado, a gente não pode pecar junto. A gente pode realmente ter situações no nosso dia, nosso trabalho, nossa casa, nossa família, que realmente deixa a gente louco, deixa a gente falar, meu Deus do céu, nossa, e você fica nervoso, você fica estressado. O próprio Senhor Jesus se estressou com aquele povo lá no próprio tabernáculo, no próprio templo, né, vendendo, até chamando de covil de ladrões. Então ele ficou irado, ele virou a mesa das pessoas e tudo mais, como o texto fala, mas ele não pecou em nada. Então isso a gente precisa entender. Ficar irado é um direito nosso diante de uma situação que a gente não concorda. Só que o fato da gente não pecar mostra como que o Espírito Santo trabalha em nós. Então a gente tem que ficar irado em alguma situação que a gente não concorda, a gente vai ficar, isso é natural. Mas a forma como a gente vai reagir, é isso que vai fazer diferença. Moisés aqui, ele fez essa diferença. Ele ficou irado, mas ele colocou a responsabilidade para que Deus resolva. Assim, ó, Senhor, é assim que funciona, é assim que o Senhor, que eu quero que o Senhor faça. Por favor, esteja à frente dessa situação, mostre esse povo, né, rejeite esses homens ímpios que eles estão fazendo. Isso aqui é muito interessante, porque esses homens que se rebelaram estavam lá dentro, viram tudo, presenciaram, seguiram a eles, viram a glória de Deus, viram a presença do Senhor, foram salvos, foram resgatados, e ainda assim Moisés os chama de homens ímpios. E basicamente a história finaliza com esses homens sendo destruídos, suas famílias sendo destruídas, exceto os filhos de Corá. Mas como que foi essa eliminação? A tenda, eles saíram da tenda e a terra se abriu, olha só, e eles foram engolidos vivos pela terra. Depois você lê ali, é uma coisa assim, que é bem terrível de se imaginar mesmo. Tanto eles como os seus filhos, ali fala, né, as crianças, os seus filhos, suas mulheres, foram engolidos pela terra. Deus fez algo terrível como juízo, para mostrar que a rebelião contra o Senhor leva a uma destruição total. E olha só como que o pecado age, ele não leva somente você. Se a sua família está de acordo com o que você está se rebelando contra Deus, vai junto. Olha que tenso, que contaminoso que é o pecado e que destrutivo que ele é. E aí depois, né, você vai seguindo o capítulo, você vai vendo que vai ter uma outra praga das pessoas que continuam murmurando. No dia seguinte, Deus envia essa praga e 14.500 pessoas e 700 pessoas foram contaminadas, e Arão tem que correr para fazer um sacrifício ali pelo povo, para realmente essa praga cessar, por conta da murmuração.
Pessoal, é bem tenso esse capítulo. Se você estudar aí com calma, com tranquilidade, você vai ver que realmente são detalhes cruciais, mas que mostra o juízo de Deus sobre o pecado, sobre a murmuração. Uma lição para nós aqui é novamente essa: abrace a palavra do Senhor, busque ao Senhor de todo o seu coração. Ele é amor, ele é justiça, mas ele também é juízo. Os filhos de Deus estão salvos por Jesus, mas devemos vigiar, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.